O seu primeiro trecho musical, eu sei que foi parte de um projeto chamado Inconsubsequência, Exato, certo? com subsequência, exato. De 74, não é? 74. Bem, Foi o seu primeiro trecho pois, musical. porque eu também estive em Darmstadt, na altura, eu ia com o Jorge para Darmstadt, Jorge Pachinho, e assistimos ao o Stockhausen fazer exatamente, fez lá um Musikführer nach Hause, não é? E o Jorge Pachinho era uma das figuras enormes que estavam lá, como o Messias Maiguasca, como o Tomás Marco e outros. Não? E ele, depois, com o grupo, nós, antes disso, vocês não fazem ideia, o nosso grupo começou só em 70. Mas nós, quando fazíamos ensaios com o Jorge Pachinho, 5 horas, 4, 5 horas. Começou antes de 70. Antes de 70. Comecei desde que o conheci. Aliás, foi abordada por Mário Falcão, que na altura era arpista, e eu também. E o Jorge Pachinho, eu não o conhecia, e tinha uma certa cultura pictórica, artes plásticas, porque a Helena Almeida é a minha cunhada e o Artur Rosa, meu irmão. E de facto eu sabia, como eu não tinha de música, só tinha estudado música antiga, música, e nas orquestras tocava música de todo género, mas nunca tinha tido nenhuma aproximação à música contemporânea. Então ele veio ter comigo e apresentou-me o Jorge Pachinho. Nessa altura o Jorge Pachinho teria para aí o quê? 23 anos, ou 22, 23, tinha vindo de 22 anos talvez. E pronto, e fiquei muito contente de ter, enfim, a possibilidade de conhecer música contemporânea, de integrar parte da música contemporânea. O Jorge tinha uma peça para 2 harpas que era de uma dificuldade monstra. Por isso é que eu fiz o Caminho de Orfeu. Uma dificuldade monstra, porque tínhamos para aí 5 pedais de um lado para o outro, do outro lado. Fazíamos ensaios. Eu no fim ficava. E depois o Jorge dizia, ai, a Maria, porque é que ela está arrasada? Pois estava para... Bom, e então aquilo foi por diante e fizemos uma gravação na televisão portuguesa. Mas eles acho que não chegaram a transmitir, porque acharam naturalmente que... Mas foi o seu primeiro contacto? Foi o meu primeiro contacto. Como e acho que... Ai, que contacto! Como intérprete, não é? Como intérprete. Mas não fiquei nada escandalizada, pelo contrário, gostei muito, só que achei muito difícil. Fizemos ele pediu a cada um de nós para fazer um trecho. Ficámos todos assim, nós vamos fazer um trecho. Cada um fez um trecho. E eu fiz um trecho. E depois fiz assim uma coisa, uma cadência de piano, ali, mas aquilo, eu depois até me servi disso para outro. E então eu resolvi de escrever uma obra, que é o encontro para flauta e 3 instrumentos de corda, por exemplo, o trio, em que a flauta, digamos que faria uma parte melódica, assim, as cordas eram mais tratadas como cordas, eu também já sabia as duplas notas que a flauta podia fazer e tal. E depois, o que é que eu estava a dizer? E depois resolvi fazer essa obra. E no fim, a flauta juntava-se às cordas e juntavam-se as cordas à flauta e faziam que é as cordas de afinação dos instrumentos. É sol, dó, e também o Carlos. Exato. E aquilo era o encontro. Isso era o seu desejo. Era o meu desejo. Mas acho graça que havia na altura, como é que se chama? A Tribuna dos Compositores, em Paris. E o Jorge Pachinho resolveu dizer aos Líbraga Santos e ao Nuno Barreiros que queria mandar a minha peça para lá. Eles ficaram assim, mas Clotilde Rosa, sim. Eu exigiu. Mas o encontro. Sim, o encontro. E eles lá levaram.
E depois, em 3 países, 30 países e 60 obras, a minha ficou em 10º lugar. Fantástico. Sua E primeira obra. foi. Eles ficaram muito admirados, eu também. Então, Mas tive lições com o Jorge Pachinho, sim. em que eu gritava muito porque ele dizia: mas porquê é que não fazes assim? Não faço, eu não quero. Isso já vamos falar nas obras. Não interessa. Pai, nós vamos ouvir. Que eu queria sempre que fosse muito maior. Eu dizia: não Claro. quero tanto tempo. Então, mas o Richard Carey podia sempre que tens uma riqueza de material, porque é que tu não estendes? Opa, eu não tenho até o teu tempo, tenho outro. Há texturas. Texturas lindíssimas. Fala-nos um pouco, quer falar um pouco como é que surgiu? Sim, surgiu primeiro com um som, uma nota repetida e um bom, sim, acho que era uma repetida e também assim, uma nota de piano. E depois começam os contrabaixos e os violoncelos, começam umas notas, uns acordes de 4 notas. Faziam o total. Sim, que depois, 4 notas, que depois vêm a ser mais endurecidas ou pronto, ou mais ricas, com o piano e a harpa também, mas já não tenho ali, mas não. Depois eu sabe que eu não gosto tanto de fazer análises. Não, mas não falo. Bom, mas é assim, depois há um clímax, e nesse clímax o total, a cromática existe. Exato. Vai-se juntando os violinos e depois o cromático total. Depois começa a haver uma célula na flauta. Vão saindo células. Células e vão-se saindo e depois vão-se respondendo ou vão-se encontrando, por isso chama-se, foi o Jorge que pôs ele nunca me viu esta obra, só depois de ouvir. O Jorge disse: mas porquê é que não pões ricercare? Ricercare, não é? E eu fico assim: olha, depois eu não gosto nada de pôr títulos, mas era mesmo ricercare. Depois os instrumentos começam fazendo um jogo de aparecem e desaparecem. Exato, é um contínuo sempre. Sim, coisa. Pois é. E os trompetes fazem, como reparou, de princípio, paraste, vão fazendo, sforzando. Sim. É isto assim. O Jorge, que eu dizia que eu fazia contraponto, que eu era muito contrapontística, não sei, é uma vontade que eu tenho de fazer. Agora, por exemplo, o Filipe Pires, que era tua amiga dele, o Filipe Pires, que morreu há pouco tempo, uma vez perguntou-me, depois desta obra, 10 para ó Clotilde, onde é que tu aprendeste a orquestração? Eu, orquestra! Com a orquestra, eu estive na orquestra, tocava na orquestra, ouvia tudo, eu ouvia aquilo, estava cheia de música. Pois é, tu costuma dizer que aprendeu a escrever Sim. com a orquestra. Com a orquestra, sim. E também o Jorge Pachinho. O Jorge, claro. O Jorge foi meu professor de composição durante quase 5 anos. Não era assim, mas todos de quinto, começa 2 vezes por semana, não era bem assim, era de vez em quando. Claro. Eu ao princípio ainda via as minhas obras, mas quando ele dizia qualquer coisa séria, eu nunca queria o que ele dizia. Mas há aqui um imaginário orquestral realmente fantástico. Sim. Deve vir dessa... Não, eu sempre ouvi música, de sempre. Pois eu sou profundamente... No outro dia, o Mário Falcão, anteontem disse uma coisa que eu fiquei muito triste com ele. Eu não concordei nada com ele. É que eu sou muito wagneriana, gosto muito de Wagner. E então, muitas vezes ouço e tal. Isto no outro dia, estavam a ouvir... era o propúsculo deles que estavam a dar na 151 no Mezzo, que eu gosto daquilo, é muito bom. Ouço muitos concertos e óperas. E a certa altura, depois também ouvi o Tristão e Isolda, e depois ele dizia: ó Maria Clotilde, ó Maria. Ele escreve coisas muito bonitas, um bocado, depois sou uma grande maçada. Mário, tu não me digas uma coisa dessas. E depois no dia seguinte, quando ele se levantou, eu depois cheguei ao pé dele e disse: ó Mário, tu ontem fiquei um bocado influenciada por ti. Porque ela realmente, a Isolda nunca mais chegava. Olha, quando eu estava na Grützenische Orquestra, fui lá, quer dizer, eu estava em Colónia e estava a estudar com o professor Zingal, baixo cifrado para a harpa, tinha que fazer do grupo para a harpa. E estava a estudar com ele, era um extraordinário professor, era Dr. Zingal, mas era o primeiro arpista da orquestra.
Claro. E um dia o professor Zinca diz-me: olha, madame, amanhã tenho que substituir a segunda harpista. O quê? E tem ensaio? Não, não tem nem ensaio geral, nem ensaio geral. Não me diga uma coisa dessas. Sim, sim, venha cá à tarde. Fui lá à tarde, mostrou-me, era do Príncipe de Madeira de Bela Bartoló. E tem isto aqui, e o que é que eu faço aqui? Olha, faz um glissando, quando eu tenho para fazer uma faz um glissando. Eu depois não seria capaz nunca na minha vida de fazer o que fiz. Mas fecharam-se as luzes, eu sentava e ele aqui ao meu lado, a primeira pista. E entrou o maestro, que era assim uma pessoa no género do Livanho assim corpulento, cabelo escuro e tudo, não sei se ele era húngaro, sei o que era, e eu fiquei a olhar, pregada nele, ele, desde o princípio até o fim, felizmente eu nunca me perdi. Toquei aquilo que pude. Toquei o que pude. E depois, no fim, o diretor do teatro, que era o Rui Seniz, escreveu uma carta agradecendo imenso a minha colaboração, porque eu tinha salvo aqui. Olha, isso depois serviu-me. Eu fiz concurso com a introdução em Alegre de Ravel para a orquestra da Rádio e Difusão Portuguesa, na altura em direção nacional. Mas essa carta também foi boa ter entregado. Eu já não me lembrava, eu por acaso já não me lembrava, achei que ele podia já ter acabado, mas depois houve umas coisas à frente que eu gostei. Era mais eu. Às vezes é bom termos esses Pois é, porque eu nunca ouço isto, eu raro ouço as minhas obras, mas ali há uma coisa que há um choque, que é uma dissonância, digamos, que é onde começa a memoir. Exato. De resto, o que é que eu posso dizer? Eu, no fundo, há um material que eu inventei que habilita muito as minhas obras, por aqui, por lá, que foi um dia no curso de análise do Álvaro Salazar, no Porto. Eu estive a ouvir, eu estava em análise de Weber, Gano, essas coisas, Bamberg, e eu vou um intervalozinho, e eu fui para o piano, e comecei assim: Dó, Fá, Mi, Si, Lá, Fá, Sol, Dó, Lá, Sol, Ré, Ré. Então ficou uma espécie de série, quer dizer, uma série, que no fundo é um acorde que eu muitas vezes utilizo, que é Fá sustenido, Mi, Dó, Si, né? E depois outro, e o outro pior, que é as notas assim, como é dizer, são mais gritantes, mas de vez em quando aparece lá uma cotarira. Exato. Isso é transversal. E há o Tristão. Ok, o Tristão. Há o Tristão. Eu ouço muito o Tristão. Essa é que eu não ouvi. Para baixo e para cima. Um Tristão. Olha, Olha, não é nenhuma crítica, mas eu ouço muito o Tristão. Também eu ouço também. Sim, eu ouço bastante bem. Que engraçado. Foi em 1980 e tal, foi no Secretaria de Estado da Cultura, o Romeu Pinto da Silva, que disse ao Jorge, para o Jorge fazer uma ópera. E o Jorge disse: não me apetece fazer uma ópera, não quero fazer uma ópera. E então disse ao Maria Clotilde: tu é que podias fazer uma ópera. E eu assim: mas como é que eu vou fazer uma ópera? Vais fazer uma ópera, tens de fazer uma ópera. E eu meti-me naquilo. Eu meti-me a fazer uma ópera, nem fazem ideia o que eu passei. E como é que foi isso? E que eu passei. Era professora de análise técnica de composição no Conservatório de primeiro ano. E ao mesmo tempo tinha que fazer a ópera. E tinha que, para fazer a análise bem feita, tinha mesmo que estudar, porque eu já não me lembro. E o Dieter Lamotte estava em alemão, eu não podia ir lá buscar. Mas é que o Jorge às vezes dizia-me, dizia tudo tão depressa que e eu estudava. Eu estudava. E depois, ao mesmo tempo, tinha que fazer a ópera. O que é que aconteceu? É que eu tive uma depressão horrível e fiz a ópera. É como é que se chama? Um publicitário. Um publicitário. Que tem que a domina tudo, que é a diretora, que lhe disse: tem que fazer publicidade para a nossa empresa de publicidade. Tem que arranjar uma jovem, arranje-se lá como puder. E então ele pensou, como nas personagens de Vicente, foi assim que ele pensou, que aparece uma jovem para fazer os sketches, um operário e um empresário. E mais tarde, então, aparece o desfigurado.
Ponto. Aquilo é assim, a menina vai e diz, ai, não sei o que é bom, tudo bem. E depois vem o trabalhador e quando vê a menina assim, estas é que eu gosto, bem boas e roliças e não sei o quê. E de um fado bem avinhado, não sei o quê. Olha, é uma coisa assim, tem piada. E depois, no fim veio o Desesperados, que é como se fosse um messiânico. O desesperado, diz assim, filha das formigas, não sei quê, qualquer coisa, deixa isso, e não sei quê. Outros, e manda todos passear. Mas depois vem a diretora lá de cima, que é o dinheiro, que arrasa tudo. De maneira que aquilo não pode ser. E a diretora, no fim, é que ganha daquilo tudo. É isto, mais ou menos. A livraria de divulgação foi muito engraçado. Era ode aos críticos. Aquilo era dedicado aos críticos. Mas era um happening, naquela altura dos happenings. Exato. Havia os americanos que tiravam detritos de carneiros, não sei o quê, para a rua, nós isso não fizemos. Mas era. E então nós fizemos aquele. Foi o Aragão, não é? António Aragão, o Ernesto Meli Castro, quem mais? O António Oliveira e Silva, o Jorge Pachinho, como é que foi? A Salete Tavares, o Mário Falcão também, já não me recordava bem. Só sei que nós fizemos uma obra que era de La Montaigne, que se dá um acorde, como as pessoas têm ritmos diferentes e cansados, estivemos meia hora a tocar aquele acorde. Às tantas fizemos aquilo durante uma hora. As pessoas já estavam meio. Depois o Ernesto Meli Castro lembrou-se de pôr vários metrónomos, cada um no seu tempo. A Salete Tavares dizia a ode à crítica e era cri-cri. Eles não sabiam, não era? Era cri-cri. Críticos da nossa terra. Ai, meu Deus. Críticos ficaram. E depois o Jorge sentou-se, não sei bem se aquilo era uma sanita, se o que era, mas não era, era limpa, não é? ou era coroada, tinha assim uma coroa de louro, já, meu Deus. Eu já agora posso recordar um momento mágico. Diga. Que é posterior, que é a música Água e Mármore do Jorge. Essa Nas voz! masmorras na Torre do Boé. Ui, meu Deus, isso foi uma maravilha. Isso é uma maravilha. E foi gravado pela RTP2 e passou E teve obrigatório não ver na rádio. e teve uma menção honrosa, ou não sei o quê, foi listopado. Belíssima obra que eu nunca É uma mais ouvi. obra Belíssima. Lindíssima. Eu tinha que fazer assim barulho no copo. Tinha copo e eu fazia uma palhinha. Mas olha, o ensaio, e aquilo era muito bonito, aquela obra era lindíssima, lindíssima. Eu tocava sempre, eu sempre fui arpista, sempre toquei. E então, nessa cena, o Jorge tinha uma celha que tinha que dava no gongo uma pancada e depois metia dentro para fazer um timbre, om. Então o Carlos Franco, que era já meu marido, tinha comprado um casaco, no fim em folha, aqui de camurça e com lã. Tinha sido caro, era muito bom, ele gostava de andar bem vestido. E depois lá o Jorge Pachinho agarra numa coisa que para ele era um esfregão, bum, dentro. Então vá. Só uma palavrinha de resposta. Se não fosse a música, alguma outra paixão escondida? A poesia, mas não sou capaz de. E a pintura. Gosto muito de artes plásticas. A princípio de eu compor, havia muita. Influenciava-me muito. Imaginário plástico. Era porque as texturas, não era como é que ele chama, Pollock, mas é o outro que eu gosto mais, que é espanhol, mas agora não lembro. O Tápias. Eu adoro Tápias. Isso é aquelas. Gosto das texturas, percebes? Bom, e pronto, e isto é. Olha, eu às vezes fui-me a pensar, mas olha,
Lá que eu escrevi isto. Às vezes as pessoas não têm consciência do seu caminho. Não, às vezes uma pessoa compõe e está a compor com a sua cabeça, mas depois pensa, depois de feito, mas eu fui capaz, não fui capaz, ainda sou capaz, mas não é que eu acho uma coisa extraordinária, mas Mas é natural, isso é muito comum. eu nunca estou satisfeita com as minhas coisas. Mas olha que nesta obra que eu estive a fazer, que acabou, lá está, eu tenho vontade de fazer dissonâncias. Então às vezes vai fazer mesmo dissonância umas com as outras, fazendo dissonância. Mas a Clotilde disse-me uma vez, penso que não gostava de mexer nas obras depois terminadas. Não. E é uma coisa engraçada, eu faço faço as obras e nunca as ouço. Por acaso ouvi esta depois do disco e de facto às vezes digo assim, mas eu não gosto daquilo. Olha, ali por exemplo, uma obra que nós ouvimos, já não sei qual era, que eu pensei assim, mas isto aqui, eu já fiz isto outra vez aqui atrás, não sei o quê. Sim, isso faz parte. Faz parte. Não, eu costumava dizer a Helena Almeida, que é a minha cunhada, que nunca conheceu ninguém, é o que ela dizia, com tanto sentido de capacidade para se autocriticar. Até demais. Diz? Até demais. Demais não deve ser, porque quando é demais, param de criar. Quando o sentido crítico é maior. Mas olha, eu digo uma coisa, eu acho que aqui no Porto eu sou muito mais avaliada do que em Lisboa. E eu gosto mais da vida do Porto do que a de Lisboa. Não tem nada de mal. Pois não é nada de mal. Já estive, mas fui para baixo, tinha lá a família. Foi para cá que começaste? É verdade. O que eu Na rua, estás na mesma rua. Podemos Porque eu começar gostei. agora a parte informal. Eu vivia aqui. A parte informal. Faz mal, diz mal. Diz lá o que é que tu achas. Mas antes queria Mas agradecer. não é da sua música. Mas a sua, não me trate. Eu sou eu. Cá tu De lá. qualquer maneira, antes. Sim, a Clotilde. Pronto, a Clotilde, mas podem me tratar por tua vontade. Eu gosto muito de todos, gosto muito de pessoas. Eu amo muito ser solidária. Eu gosto sei lá, sou um bocado cristã nisso, não é? Amo o teu próximo como a ti mesmo, mas eu amo mais o próximo do que a mim própria, porque às vezes aborrece-me comigo. Não, Então isto não é nada, é meu feitio. Vamos passar para Meu uma feitio. fase seguinte, agradecer a todos. Agradeço a todos que tiveram o descanso de. E vamos de passar ouvir. para uma fase mais informal. Sim. Se quiserem continuar a conversar, extraordinário. Fazem Eu quero favor. agradecer imenso à Clotilde Eu também e ao agradeço imenso. porque Pedro, que está a foi fazer um trabalho extraordinário.